Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Então, página 1036. Mateus 7, 7 a 11. E o título da mensagem hoje é Pedir, Buscar e Bater. E diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de Mateus, versículo a versículo, e estamos neste maravilhoso sermão de Jesus, que é um sermão para crentes. Vemos aqui as palavras claras de Jesus, e é o conhecido Sermão do Monte. Sermão do Monte. Todos já ouvimos falar do Sermão do Monte. E agora nesta secção, o Senhor Jesus volta a falar de um assunto muito importante que ele já tinha ensinado no capítulo 6, que é o tema da oração. E o facto de Jesus repetir o tema neste sermão mostra que é importante. Ele quer repetir algo que tem um grande valor, que é importantíssimo na vida dos crentes, e Jesus volta a falar da oração. E reparem que Jesus dá aqui 3 formas que apontam para a oração a Deus. Pode ser, diz ele, pedir. Quando oramos nós pedimos. Mas ele também diz, fala em buscar e fala até em bater. E estas 3 formas, se os irmãos repararem, expressam aqui uma intensidade na oração que vai crescendo. Pedir, depois passa a bater, passa a buscar e depois vai até bater. Vai crescendo esta intensidade da nossa oração. Às vezes ficamos só no pedir. E Jesus diz, busca, bate. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, o que é que Deus diz ali? Diz, nada tendes porque não pedis. Não pedis. E é interessante como Jesus nos ensina que a oração ao nosso Pai do céu pode ser este pedir, mas se calhar temos que nos empenhar mais. Jesus diz, olha, se calhar pedir não chega. E não podes parar, tens que... vai lá e busca. Busca, empenha-te mais. Insiste mais. Ou se já pediste e ainda não tiveste, já buscaste mais intensamente, tens de perseverar. E se calhar vais ter de bater em busca daquilo que tu precisas. E depois, com a autoridade que só Jesus tem, porque é o Filho de Deus, depois dele nos dizer, olha, a oração é isto. Não é só ficar pelo pedir. Ele depois, no versículo 8, deixa uma promessa consoladora. Diz, olha, se tu fizeres isso assim, diz, aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E é isto que nós vamos ver hoje, nesta mensagem. Então, o versículo 7, temos aqui, irmãos, se virem, o que é que nós temos aqui? É uma ordem, não é? É uma ordem. Pedi. Esta palavra de Jesus aqui é na forma de um mandamento ativo. Ele está a dizer, pedi. E vamos aqui pensar um minuto. Pensem, porque é que Deus nos manda orar? Porque é que Deus nos manda orar? Vamos tentar pensar.
O que é que está por trás da oração a Deus? Pensemos nisso. Aquele momento em que nós vamos para um sítio, vamos para o nosso quarto, ou vamos, ou nos recolhemos, ou seja onde for, e nos ajoelhamos, ou nos prostramos, ou nos sentamos e vamos orar. Vamos orar a Deus. E pensar o que é que está por trás da oração que Deus diz e Deus até pede. Vejam, Deus está a pedir. Deus pede que nós oremos. O que é que há por trás da oração? Para que o próprio Deus do universo, o Criador, o Senhor, Ele esteja a pedir para nós orarmos. Primeiro porque a oração é muito importante. É importante a oração. A oração é uma batalha também. Mas se Deus pede para nós orarmos, também se calhar Ele está a dizer, olha, eu peço porque vocês não oram. Se vocês orassem, eu não pedia tanto assim. Deus conhece a nossa natureza humana, somos imperfeitos, e há aqui, vejam, é um apelo à oração. Deus a apelar, ora, pede. Porque Deus está a dizer, olha, vocês perdem tanto se não orarem. E já iremos ver isso. Perdem muito se não orarem. Imaginemos, pensemos nos nossos pais. E o nosso pai dizer-nos, filho, eu quero que me peças agora algo que eu vou dar-te. E isto é uma ordem que eu te dou. É uma ordem que eu te dou. Pede. Porque eu vou dar-te. Estou a dar-te aqui esta promessa. Portanto, irmãos, nós de Deus temos algo parecido a isto. Que é, mas o meu pai está a dizer para eu lhe pedir e que ele vai dar. Faz essa promessa. E de facto, se nós olharmos, por exemplo, o Antigo Testamento em Jeremias 33:3, é Deus a dizer, clama a mim, e responder-te-ei. Quer dizer, Deus está a dizer, aqueles que precisam, que esperam receber conforto da parte de Deus, a ajuda que nós não temos forma de alcançar de outra maneira, Deus está aqui a dizer, a dar, clama a mim e responder-te-ei. E nós temos estas palavras aqui também de Jesus, pedi, buscai, batei. E esta promessa, porque se fizeres isso, confiares na oração, temos esta promessa do versículo 8, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Portanto, isto mostra-nos que não apenas aqui, mas em toda a palavra de Deus, pensemos nisto que Jesus está a dizer e que Deus diz. O que é que isto quer dizer? O amoroso coração de Deus. Em querer dar boas coisas aos seus filhos. É um coração amoroso. Diz, olha, pede, busca, bate, clama a mim, eu vou responder. Deus tem prazer na oração. Deus tem prazer em que nós oremos e que nós façamos os pedidos. Já vimos isso outras vezes. Deus tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos, às suas filhas. Nós somos filhos de Deus. E quando nós lemos este mandamento aqui, temos aqui a descrição de um Deus amoroso. Vejam este exemplo, irmãos. Vamos imaginar um filho que tem uns pais difíceis. Há pais difíceis, ou não há? Pais difíceis, duros. Tem uns pais que são pouco amáveis, pouco afáveis, pouco abertos, pouco receptivos. E um filho que tem um pai assim, retrai-se, não é? Diz, cada vez que peço alguma coisa ao meu pai, levo logo um raspanete. E esse filho retrai-se, quer dizer, porque os pais não são assim muito amorosos, muito abertos, não é? E pede pouco. Assim, eu não vou, mas é pedir nada. Cada vez que eu peço, a coisa não corre bem. Mas não é o caso do nosso Pai Celestial. O nosso Pai do céu é um Pai de amor, é generoso
E está sempre a insistir, diz, ora e pede, clama a mim e eu vou responder. É diferente do outro pai. Não, olha, não me peças que eu não gosto de dar. Mas o nosso Deus é diferente. E é um pai destes assim, que diz, clama a mim, pede, busca, bate, que eu respondo. O que pede vai receber, o que busca encontra. É um pai assim, como é o nosso Deus. Não deveríamos ter qualquer hesitação de pedir. Não é? Nunca vamos dizer, já chega, não me peças mais. Deus nunca diz isso, não é? Deus nunca diz isso. Sabem os irmãos que Jesus morreu na cruz? E na cruz, onde o Senhor Jesus morreu, Ele expiou, Ele pagou a culpa do pecado do mundo. Um pecado que nos separa de Deus. Então vai aparecer ali Isaías 59, 1 e 2, para nós vermos o que é que separa o homem de Deus. O que é que nos separa? Diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus não perdeu nenhum dos seus poderes. Não é? Nem agravado o seu ouvido. Olha, Deus agora já está muito velhinho, já ouve muito mal. Não, também não é o caso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aí está. O pecado separa o homem de Deus. Tanto que Deus passeava com os seus amigos Adão e Eva no jardim, não era? E no dia em que eles pecaram, acabou. Acabou. Houve uma separação. O Deus Santo já não podia andar mais com os seus amigos Adão e Eva. O pecado separa-nos de Deus. E por isso Jesus veio e morreu na cruz para pagar o preço, a culpa do nosso pecado perante Deus, e nós podemos ter acesso, já não haver esta barreira entre o homem, pecador, e Deus. E sabem que em Israel, no templo de Deus, o lugar de adoração, havia o lugar que era o Santo dos Santos. Tinha um véu, uma cortina alta, muito espessa, que separava todo o resto do templo. Naquele lugar santo estava a Arca da Aliança, ali era a presença de Deus. Só lá podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano com o sangue da expiação. Não é? Mas quando Jesus morreu, em Mateus 27, 50, 51, o que é que aconteceu quando Jesus morreu na cruz, onde ele expiou, pagou a culpa do nosso pecado? Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Quer dizer, se fosse de baixo para cima, tinha sido o homem a rasgar. Lá do alto foi Deus, o próprio Deus que o rasgou. Então lá no templo, aquela separação que havia no lugar dos sacrifícios, dos animais, tudo isso acabou. E Deus rasgou o véu, dizendo o quê? Olha, está aberto, não há mais barreira. Todo aquele que crê e se arrepende e crê no nome do Senhor Jesus, é feito um filho de Deus, tem acesso à presença de Deus através de Jesus. E por isso Hebreus 9, 6 e 8, Hebreus 9, 6 e 8 diz assim: ora, estando estas, que está a falar das coisas do templo, né? Estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, que era o que estava antes do Santo dos Santos, cumprindo os serviços, os cultos. Mas no segundo, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, e não sem sangue, tinha que entrar com o sangue do animal que tinha sido sacrificado para a expiação do pecado do povo, que oferecia por si mesmo pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo.
Ou seja, lá estava. Mas quando Jesus morreu, rasgou-se. Temos acesso à presença de Deus. Por causa da cruz de Jesus. Quer dizer que Deus quer uma comunhão íntima de um pai amoroso com os seus filhos, os crentes em Jesus. Não há nada já a separar. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Temos acesso à presença de Deus através de Jesus. Mas os judeus descrentes não aceitaram Jesus como Messias, Salvador enviado por Deus, permaneceram com os seus corações duros, descrentes. Certamente que os judeus o que é que fizeram? Cozeram outra vez o véu e devem-no ter arranjado. Vamos pensar só nisso. Isto rasgou-se, porque houve um tremor de terra quando Jesus morreu. Devem ter, para eles, para esses, voltaram descrentes, nem aceitaram o Messias. Para aqueles que não creem, continua a separação. Mas para os que creem, o seu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Temos acesso, não há nada que nos separe de Deus. Podemos ter comunhão íntima com o nosso Deus. Quando nós não oramos, não estamos a falar com o nosso Pai, apesar dos apelos, dos convites, pede, ora, orai sem cessar. É como se nós estivéssemos a fazer qualquer coisa parecida. Jesus abriu o caminho e nós não aproveitamos esse caminho aberto à presença do nosso Deus, que quer intimidade, quer comunhão com os seus filhos, que somos nós. E Ele diz, aproxima-te, pede, busca, bate. E é o que nós devíamos fazer. Vejam em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim, cheguemos, pois, com confiança, olha, confiança, não tenhas medo, com confiança, ao trono da graça onde Deus está sentado no céu. Nós estamos aqui na terra, não podemos estar lá no céu, em frente do trono dele ainda. Mas oramos, como Jesus disse, em espírito e em verdade, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, quando? Quando precisamos, em tempo oportuno. É isso que é a oração. Voltando lá para Mateus capítulo 7, versículos 9 e 10, Jesus dá uma ilustração. Ele está aqui a dizer, pedi, buscai, batei. Oração. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Não é? Diz, qual é o pai que faz isso? Que é, pai, vamos ao McDonald's? Vamos. O que é que queres? Quero um Big Mac. Ah, é? Ele abre a caixinha e o que é que lá está? Uma pedra. Que pai é esse? É o que estás aqui, não é? Qual é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho dá uma pedra? Filho, vamos ao McDonald's, sim, o que é que és? Um McFish, que é um quê de peixe. Ele abre uma cobra. Fica aí. Não há nenhum pai que vá fazer isso, não é? Nenhum, não é? Então a ilustração, Jesus aqui está a falar do pai com o filho, é uma ilustração daquele relacionamento mais íntimo que existe, um pai e um filho, não é? Pai e um filho, uma mãe e o filho, a mãe. O nosso primeiro amor é com a nossa mãe. Quando nós nascemos, não é? E a nossa mãe vai nos dar de mamar, é o nosso primeiro amor. É a pessoa que está ali a cuidar de nós. Temos tudo da nossa mãe. Não é? O Daniel aproveitou pouco, que ele queria mais e então, mas isso foi há 27 anos, já foi há muito tempo. E então, o relacionamento dos pais e a mãe, o pai, quando Jesus está aqui a dar a ilustração da comunhão natural e mais íntima que é os pais e os seus filhos.
que cuidam amorosamente das necessidades dos filhos. E Jesus está aqui a dizer, olha, é um filho a pedir um pão ao pai. Então o mais natural é o pai vai dar, não é? Vai dar. E depois no versículo 11, olha, se vós são pais, dão tudo aos vossos filhos, mas são maus, porque aos olhos de Deus somos pecadores, não somos perfeitos. Se vocês pais, mães, maus porque somos imperfeitos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, mesmo assim dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu, não é? Que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Quanto mais, diz Jesus, olha, se os pais da terra são assim para os seus filhos, quanto mais o Pai do céu, que é perfeito, quanto mais, infinitamente mais. Quer dizer, Jesus está a dizer, Deus tem prazer em dar. Deus quer dar, essa é a natureza pessoal de Deus, e Deus, ninguém se compara a Deus. Deus cede em amor, em bondade, em misericórdia, qualquer pessoa. Deus é perfeito em dar. E por isso há aqui 3 pontos principais que Jesus nos quer mostrar, para nós aprendermos e guardarmos no nosso coração. Deus, o nosso Pai, responde às orações. Deus, em segundo lugar, sempre fará o melhor para os seus filhos. E em terceiro lugar, é nosso dever orar. É nosso dever confiar. É nosso dever pedir a Deus, buscar a face de Deus, bater à porta do trono de Deus. E reparem que Jesus incentiva-nos aqui ativamente a orar e coloca aqui uma escala. Podemos pensar na nossa oração onde é que nós estamos nesta escala. Nós só pedimos, estamos a orar, já estamos a pedir. E buscar. E bater. Às vezes não chega a pedir, irmãos. Não chega. Porquê? Irmãos, não sabemos porquê. Não vamos inventar. É por isso é que Jesus diz, olha, se não chega a pedir, busca. Não chega a pedir e buscar, bate. Um exemplo. Vamos pensar numa criança que está com uma necessidade e tem a mãe perto dela. O que é que faz a criança? Oh mãe! E pede. Mas a mãe não está perto. O que é que ela tem de fazer? Buscar. Onde é que está a minha mãe? Vai buscar. Não é? Porque se ela tem a mãe ao pé, pede. Mãe, eu queria isto. Mas a mãe não está e ela está em necessidade. Não está a minha mãe? Olha, pronto. Tenho que buscar, vou à procura da minha mãe. E ela busca e não encontra a mãe. A mãe está inacessível. Está num sítio, está, por exemplo, no quarto do primeiro andar, fechada. O que é que a criança faz? Vai bater. Mãe. Se ela ficou só pelo pedir, olha, se buscou e não encontrou, também não fez mais nada, mas ela vai pedir, vai buscar e vai bater à porta. Jesus está aqui a dizer, a oração precisa de persistência, perseverança e importunação. E Deus não se chateia que a gente o importune. Esse é outro pormenor importante, é que Deus não se chateia de nós sermos chatos. Nós é que nos chateamos. Olha, aqueles chatos já lá vêm outra vez pedir, não é? Já lá vem pedir outra vez. Já lhe disse, mas Deus não. Deus diz, chateia, bate, pede, ora, insiste. E é assim, irmãos, a oração. Devemos tornar conhecidos os nossos pedidos ao nosso Pai Celestial. Tens um pedido, pede. Continua a pedir, continua a buscar, continua a bater. A oração é uma luta de fé. Precisamos de persistir em oração dia após dia com esperança, nunca desistir. Nunca desistir. E Jesus ilustrou isso bem numa parábola, todos conhecem, de Lucas 18, que é a parábola da viúva e do juiz. Olha, Jesus contou esta história, esta parábola, com um objetivo.
contou-lhes também uma parábola sobre o dever, sobre o dever de orar quando? Sempre. Por isto eu não vou orar. Jesus diz, ora sempre. E nunca desfalecer, nunca desistas. Nunca desistas. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. A oração é assim, a gente pede e por algum tempo a resposta não vem. Jesus está a dizer. Mas depois disse consigo mesmo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, olha aqui, dia e noite. A oração é assim, é dia e noite. Ainda que tardio para coisa, às vezes tarda, e dia e noite insiste e persiste. Digo-vos, porém, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, é preciso fé para continuar a orar desta maneira. Foi o que aquele juiz disse. Ele disse, eu tenho que atender esta viúva, ela não vai parar. Ela não vai, já vi que ela não vai parar. E vai-me desgastar, o juiz ela vai-me desgastar com a sua persistência, eu vou já decidir. O que é que ela fez? Ela pediu. E ela buscou. E ainda o que é que ela fazia mais? E batia a pedir resposta. Irmãos, lembram-se da história da mulher cananeia? Tinha a sua filha gravemente doente. O que é que ela fez? Andou à procura de Jesus. Não é como hoje. Está lá, Jesus está por aí. Não, ela andou perguntando, onde é que anda Jesus? E andou à procura de Jesus e encontrou Jesus e pediu. E Jesus, logo, e ela o que é que ela fez? Buscou, pediu e bateu, insistiu e o Senhor Jesus disse, vai, a tua filha já está liberta. Porquê é que Jesus respondeu? A insistência dela. O centurião romano, onde é que estará Jesus? E foi ter com Jesus e pediu. E Jesus respondeu, Jairo tinha a sua única filha à morte. O que é que ele fez, Jairo? Andou à procura de Jesus. Onde é que está Jesus? E pediu. E não saiu do pé do Senhor, apesar de, como sabemos a história, Jesus foi sendo interrompido. É assim, irmãos. E por isso temos de dizer o seguinte agora também. Quantas vezes nós já fizemos tudo isto? Oramos, pedimos, buscamos, batemos. E não houve resposta às nossas orações. Somos fiéis na igreja, fiéis ao Senhor, amamos ao Senhor, andamos nos seus caminhos, pedimos com fé, pedimos com toda a confiança na resposta de Deus. Às vezes pedimos a outras igrejas e outros irmãos, outros pastores, ora, por favor, juntem-se a nós em oração por este assunto. Em oração. E eles fazem isso. Mas a doença não é curada. Oramos e a doença da pessoa não foi curada e ela morreu. Ou era um emprego que não foi conseguido, apesar de termos feito tudo isto. Aquela grande necessidade não foi resolvida, então o que fazer? Entramos em crise de fé? Ficamos desiludidos? Voltamos as costas ao Senhor? Não, isso nunca vamos fazer. Nunca vamos fazer. Não podemos fazer isso. Algumas lições valiosas desta prática preciosa que é a oração de um crente. Primeira, a certeza e a consciência de que Deus, isto sempre temos de ter, Deus é o nosso Pai que está nos céus. E orar, irmãos, é sentarmos-nos ou ajoelharmos e termos a certeza que não é uma coisa mecânica, dizer, olha, tenho que orar todos os dias, vou orar agora. Temos a certeza que estamos a falar com Deus, que Ele está ali,
como um amigo ao nosso Senhor, sou teu filho, sabes que eu te amo, sei que me amas. Senhor, eu venho agradecer-te por isto, por aquilo, mas quero-te pedir uma vez mais, por este assunto, por aquele. Ele é o nosso Pai que está nos céus. Temos de ter esta certeza, esta confiança, que é real, que é verdadeiro. Reconhecer que nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai, eu sou filho dele. E um crente nunca pode esquecer-se disto na oração. Em segundo lugar, sendo Deus o nosso Pai, Ele nunca erra, nunca erra. Pensemos num pai terreno. Eu tenho o melhor pai, o melhor pai do mundo. Eu tenho o melhor pai do mundo. Não podia Deus ter-me dado um pai melhor. Mas sei que Ele também não é perfeito. E qualquer um pode dizer isso do seu pai. Os pais às vezes erram. Qualquer coisa. Podem pensar que estão a agir bem para com os seus filhos e dão aquilo que eles pedem, ou acham que isto... Sim, isso é... Querendo fazer bem, às vezes fazem essas coisas. E mais tarde vivem, olha, não devia ter dado aquilo ao meu filho. Não devia ter dado isto, olha o que veio a ser. Enfim. Mas o nosso Pai Celestial, o nosso Pai do céu, nunca se vai enganar. Nunca se vai enganar. Ele não nos vai dar algo que é prejudicial. Nunca. Isso é impossível. Como Daniel disse, é impossível que Deus minta e é impossível que Deus falhe. Deus só nos vai dar aquilo que for bom para nós. Deus sabe tudo. Ele está a ver já o amanhã e o depois da amanhã. Jamais o nosso Pai vai ter um erro. O conhecimento de Deus é total, é absoluto, Ele é onisciente. E por isso muitas vezes Ele não atende aos nossos pedidos. E faz isso porque faz o que é melhor para nós e faz o que é melhor para a glória dEle. Por isso nunca vamos ficar desiludidos com Deus. Porque Ele disse não. E disse não a uma coisa que... Mas, ó Senhor, tu podias fazer isso, isso é... Mas Ele diz que não. Nunca erra. E depois, versículo 11, Ele diz aqui, né? Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens. Este é o caráter do nosso Pai que está nos céus. Ele é perfeito, Ele é infinitamente bom, gentil, dá bens aos que lhe pedirem. Dará boas coisas. Este é um tema que nós temos em toda a Bíblia. Quantos bens o Senhor já nos deu? Quantas boas dádivas Ele já nos deu? Tantos, tantos bens. Ainda hoje eu agradeci ao Senhor Ele me ter evitado de cair, de errar, tantas e tantas vezes. E isso é uma bênção, uma bênção. Às vezes Deus proteger-nos, guardar-nos. E a maior bênção, a maior dádiva que Deus já nos concedeu, a maior de todas foi Jesus, o seu Filho, que Ele mandou ao mundo, encarnou e deu a sua vida numa cruz para a nossa salvação. Este é o bem mais valioso que Deus nos deu. E nós só vamos compreender este valor, irmãos, quando nós estivermos lá na presença de Deus e ouvirmos assim: vinde, benditos, entrem no meu reino. E ouvimos depois: apartai para outros, apartai-vos de mim, malditos. Aí nós vamos ver, ai que bênção, preciosidade de Deus ter enviado o seu Filho e o meu coração se ter aberto para crer nele. Então, visto isto, o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3, diz: visto como o seu divino poder, Deus, o Pai, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Portanto, Deus pode dar-nos tudo. Isto não significa, é claro, tudo o que a gente pede, Deus vai dar. Temos que compreender e aceitar isso. Tudo o que nós pedimos, Deus não vai dar tudo. Ele vai dar aquilo que é proveitoso para nós, aquilo que contribui para a sua glória. E enquanto nós
não tivermos resposta àquilo que nós precisamos, vamos sempre continuar a pedir, a bater, a buscar. Como o Senhor Jesus diz aqui, que a oração parece uma coisa simples, é pedir, buscar e bater, mas há muita coisa que está por trás da oração. E por isso precisamos de sabedoria, conhecimento sobre estes bens, diz aqui, estes bens que Deus nos quer dar, para que nós possamos pedir de acordo com a sua vontade. Em conclusão, Jesus aqui encoraja-nos, está a dizer, cada um de nós, pede, busca, bate, persevera, confia em Deus, é o teu Pai que está nos céus. E a Ele tu podes pedir, podes buscar, podes bater em oração. E é um desafio à nossa confiança. Não ficarmos só no pedir. Avança, busca. E avança ainda mais, bate, sem vergonha. O nosso Pai é bom, Ele pode atender, Ele tem uma promessa. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. Vamos orar, não vamos desfalecer. Orar não é trabalho perdido. Orar não é tempo gasto inutilmente. Inutilmente é, olha, é estar a fazer assim no telemóvel. Orar nunca é inútil, nunca é tempo perdido. Dará frutos a oração. Às vezes, passados dias, vai dar frutos. Esta promessa aqui, com isto vou terminar, nunca falhou. Essa promessa está no versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Glória ao nome do Senhor. Amém.